Muito bem, 17 horas e 18 minutos. Vamos abrir agora espaço para a participação da jornalista, nossa correspondente internacional, a Gabi Tricânico, que está na Itália, trazendo aí todas as informações e hoje participou de um debate quente. Boa noite na Itália, Gabi, boa tarde aqui, com a participação especial já na tela do nosso querido comentarista, já parceirão aqui da Guardiã, o Vinícius Pichuleco. Hoje, gente, primeiro, boa tarde e boa noite. Boa tarde pro Vinícius, boa noite pra Gabi. Tudo bem, gente? Boa tarde, Gil. Boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, olha, hoje pela manhã um debate acalorado na programação da Guardiã da Notícia, não é, Vinícius? Boa tarde, Gabi. Boa noite aí, no caso da Itália. Gabi, muito acalorado, porque a gente tem um novo instituto, né? A gente tem um sabor especialista. Vamos comentar mais tarde. E aqui em Brasília tá muita chuva. Como é que tá o clima por aí? Por aqui tá bastante frio, né? Eu cheguei de Milão hoje, né, pela manhã antes do debate. Muito frio, muita chuva, mas suportável. Mas vamos esquentar, vamos começar a falar, vamos fazer uma análise, então. Eu não trago as informações internacionais hoje, Gil, vai ficar para amanhã. Eu e o Vinícius, a gente decidiu, optou na nossa reunião de editorial que faremos uma análise do debate, haja vista o que acabamos de ver nas redes sociais. Então eu vou pedir para colocar um trecho do debate e a gente vai comentar já, mas só para quem está chegando agora entender. Pela manhã, o deputado federal Fausto Pinato, do Partido Progressista, autor da nova PL da vistoria, onde lá seria para combater fraudes, peças roubadas, combate ao crime organizado. E aí, esse projeto que teve um texto substitutivo foi aprovado pela Comissão de Transportes, passou batido, esse texto substitutivo colocou diversas outras penduricalhos e aí foi se criada uma narrativa na internet demonizando, destruindo a reputação, uma milícia digital em cima do deputado por algo que ainda nem existia, não é isso, Vinícius? Ô, Gabi, justamente, pelas pessoas não entenderem como funciona o projeto legislativo brasileiro, a gente tem um sabor especialista, que é o quê? É o ouvir dizer que, e alega, e afirma como se fato fosse, como se um projeto que passa na CCJ já se torna lei. Eu tive pessoas próximas, né, que igual eu deixei muito exposto, eu tenho um carro antigo, assim como coleciono alguns outros, e ele me ligou desesperado, Vinícius, pelo amor de Deus, se esse projeto passar, acabou minha profissão, nunca mais eu vou poder trabalhar. Eu falei, não, calma, cara, como assim? Um deputado aqui de São Paulo fez um projeto que vai acabar com a nossa profissão. Eu falei, não, isso não existe. Primeiro que um projeto de lei é um de 59 mil preposições da casa. Segundo, eu fiz uma aprovação junto à equipe do parlamentar, o intuito é totalmente outro que se prega, inclusive foi provado isso na entrevista, igual, existe o Detran do DF age de uma forma, o Detran de São Paulo age de outra forma, o Detran de Goiás age de outra forma. Então, é necessário, sim, uma melhor regulamentação. Não é questão de fazer vistorias periódicas, como vem sendo cobrado. Não é isso. É, sim, uma padronização de leitura. E isso tem como as pessoas que têm carros antigos, as pessoas que modificaram, muitas vezes, os motores dos seus carros antigos, terem essa legalização através de uma vistoria essa que é a mesma vistoria quando você adquire um veículo de leilão, que é feita. Então, assim, o debate foi levantado, é um projeto que passou na comissão específica, agora está na CCJ, é possível a alteração, teve uma alteração grande, porque no Brasil nós temos, assim, a lei que existe, mas que não funciona, que é a lei que pega, e a lei que não pega. Então, assim, os parlamentares estão tentando balizar isso, e estão tentando criar em sua essência, um melhor controle sobre isso, pode ser uma identidade digital veicular, por exemplo, e vincular isso a melhor segurança jurídica. Aí o que as pessoas fazem? Pegam um recorte, acham um monte de especialista, um formado em direito, outro levando deduções que nada tem a ver com a vistoria veicular, distorcem totalmente tudo, criam a narrativa e colocam no projeto, que tem mais de 59 mil iguais, será aprovado na CCJ, este projeto, ao ser aprovado lá, se torna uma lei que amanhã vai acabar com a vida de todo mundo. Então, assim, por essas e outras, Gabi, que a gente vê a importância do jornalismo sério, levando informação séria, e aí nós começamos a entender por que muitas coisas vêm sendo regulamentadas, porque esse sabor especialista não pode existir, porque traz uma desinformação muito grande, não é isso? Desinformação, esse sabor especialista foi o mesmo que
que colocou o vídeo, eu sofri misoginia na página dele, foi o mesmo que foi tentar rebater, na qual eu disse que ele estava propagando fake news, desinformação, e hoje ficou mais do que comprovado no debate, Gil. É desinformação, é informação mentirosa, e aí o que ele fez? Ele pegou um trecho pequenininho, onde só favorecia a desinformação na qual esse sabor especialista estaria propagando, e ali foi feita todo aquele julgamento, mais uma vez, em cima da PL do deputado. Então como nós prezamos pelo bom jornalismo, pela boa informação, e deixamos bem claro para toda a nossa audiência, para a população e para quem queira saber um pouquinho mais sobre esse projeto, que ainda não é projeto, porque não foi votado, tem um caminho muito distante a ser percorrido. A gente vai colocar um trechinho agora para vocês acompanharem e a gente volta para discutir. O que acontece? Os Detrans, e principalmente Paraná e Distrito Federal, e faço até uma denúncia aqui, eles não... Porque é um ato vinculado. Se está regulamentado e o cidadão pede para fazer aquilo, o Detran tem que conceder autorização prévia. Só que eles não cumprem a resolução do CONTRAN. E aí fica o cidadão na ilegalidade por falta de autorização prévia, que é um ato vinculado. O Detran é obrigado a emitir autorização prévia. Aí é Estado, né? Aí é Estado. A nível estadual. Mas já existe a regulamentação de carro modificado a nível federal. CONTRAN. CONTRAN regulamenta, os Detrans aplicam. Entendeu? Só que muitos Detrans não aplicam. O estado do Paraná. Se eu legalizar um carro aqui em São Paulo, quando eu for transferir para lá, eles exigem que se retire todas as modificações. É o que o Pinato estava falando, exatamente o que ele estava defendendo, que tem uma regulamentação, normatização nacional. Muito bem, gente. Só para dar os nomes dos participantes, porque a coisa esquentou, mas a notícia ficou registrada, a informação. A apresentação, claro, foi da Fabi Teixeira, da Gabi Tricânico e do Rico como comentarista. Aí, aliás, fez grandes comentários. O Fausto Pinato era o pivô da discussão. Participou o Gustavo Brasil, que é da Federação Brasileira do Antigo Mobilismo, o Wagner Galardão, que é assessor parlamentar, o entusiasta no setor automobilístico Ricardo Manzini, o Rogério Amorim, presidente da CNVV, e o Dr. Felipe Oscar, esse que estava falando aí agora nesse trecho, que é advogado especialista em direito automotivo. Agora sim, gente, demos nomes aí a todos os participantes e que foram alvos aí dessa discussão acalorada, que começou muito quente. O Pinato, ele mostrou a sua escola malufista, né? Ele entrou já dando no meio e falando, aqui não, hein? Vocês podem até querer mudar, mas aqui não. E foi muito bacana a discussão. Esse primeiro trecho, o que vocês acharam? Ô Gil, só uma observação. Eu entendo a posição do Pinato, porque a pessoa que é formada em Direito, e eu também sou formado em Direito, e eu acredito que o Pinato também, ele entende da legislação crua, só que ele não entende como funciona o processo legislativo na Câmara. Esse projeto de lei, o próprio nome diz, projeto, pode ser alterado, requer votação. Isso é um de 59 mil. Como vem sendo aplicado nas redes? Vem sendo colocado que o Pinato fez uma lei que já vai ter efetividade amanhã e vai destruir todo um setor, porque é uma grande verdade. Nota-se que tanto o Pinato quanto a sua equipe está disposta a alterações e a observações. Muito se mistura diversos assuntos. Por exemplo, na vistoria, uma vistoria cautelar mais aprimorada, poderia-se utilizar isso para você poder fazer uma regulamentação dos veículos e de suas alterações? Ao exemplo que eu dei do meu carro, uma roda de aro 17 que eu estou colocando no meu Fusca, que não é do padrão dela, mas que não vai causar nenhum risco à segurança minha e a das demais pessoas. Como que eu faço essa regulamentação? No Goiás, é permitido seguir no meu documento. Aqui no DF, não. No Paraná também não. Mas é uma mesma lei. Então, o que o Pinato ele defende? Que isso seja padronizado. Um outro grande exemplo. Estou pegando um veículo de uma empresa de São Paulo. Aqui no DF, me exige que a assinatura seja do dono da empresa. Só que o dono da empresa tem uma frota de mais de 50 mil veículos. Eu vou ter que exigir que ele, com o seu certificado digital de pessoa física, assine a transferência para mim, para o DF poder aceitar, porque se for um certificado digital da empresa que é proprietário do veículo, o DF não aceita. Então, esse manicômio legislativo que existe dentro de diversos Detrans
de 27 estados, no caso, 26 estados de uma federação, que é o Distrito Federal, precisa de passar por um saneamento, por uma legislação que equipara tudo e coloque maior segurança jurídica. É isso que o parlamentar vem defendendo, mas aquela coisa, é o sabor. O sabor especialista vem dividindo isso com coisas complexas, numa divisão de assuntos gigantescas, aonde tira o foco do objeto principal e coloca como se o parlamentar quisesse onerar o cidadão, coisa que não é, a fazer diversas vistorias. Ora, nós tivemos o certificado digital, nós tivemos que fazer um recadastramento de toda a biometria junto ao TSE devido à identidade digital. O porquê que a gente não pode digitalizar toda essa questão quando você conversa com o setor de vendas e outras questões, aonde você coloca todo o apanhado do veículo, laudos, etc., vinculados a um QR Code em uma área estratégica de todo o carro, facilitando as vistorias. Pode ser. Então, é uma temática que tem um amplo leque de divisão e de discussão. Não é uma temática obsoleta, porque é uma regra que existe e que ela precisa ou ser desclassificada ou melhorada, mas o que o parlamentar traz que é de muita importância, padronização de todos os DETRANs. Hoje isso não possui. Não é não, Gabi? Exatamente, Vinícius. E o sabor especialista tentou, né, desmentir todo o projeto no qual o deputado explicou diversas vezes, chegou a ser prolixo, chegou a ficar redundante, repetitivo, tanto que nós tivemos que caminhar para o fim, porque o deputado falava uma coisa, os especialistas ali, o Rodrigo, da Confederação das Vistorias Veiculares, explicava, mas o sabor especialista não conseguia entender, porque ele só queria entender o que era conveniente no caça-likes e engajamento para a página do Dr. Getter Red. É isso? Falei certo? Vamos colocar mais um trechinho, então? Não juntar todos os projetos, porque tem mais coisa lá tramitando, que o senhor está falando. Juntar tudo num só e vamos discutir tudo, porque a hora que sair um projeto de lei, ele pode ser muito mais completo, né? Porque tem projeto mais antigo do que o meu também que trata. Sendo colocado tudo dentro, o que acontece? Volta do zero, vai se tratar, por quê? Se acontecer de você passar e for para a CCJ, ele vai para o Senado, ele vai para tramitar na Comissão de Viação e Transporte, aí sim vai lá, se tiver qualquer tipo de modificação, ele volta para a Câmara. Então, tipo assim, por que é fake news, doutor? Porque até na maneira de vocês colocar, dá a impressão que ia acontecer amanhã. Se nós entrar num acordo e falar que aprovar meu projeto amanhã, ele demora no mínimo mais, quer ver, agora vai julgar, mais um ano para ir para o Senado. Pronto, Gabi, olha aí, o Fausto, mais uma vez, com sua forma parlamentar, entendimento de parte parlamentar, explicou e vai acalmar o coração da população de como um projeto de lei se torna uma lei. Não é algo que dependa dele, ou é uma questão que, passou, ninguém viu e está tudo certo. Tem vários trâmites, e não só isso. Sobre a questão da vistoria, o que eu achei muito positivo no projeto é essa possibilidade de tirar a vinculação. Por exemplo, coloquei em meu Fusca, eu tenho um Fusquinha conversível, um motor de um Gol. Para mim legalizar isso, eu vou precisar de uma aprovação do Inmetro que me obriga a eu ter uma assinatura de um engenheiro elétrico, uma assinatura de um engenheiro mecânico. Só que se eu passar esse carro, por exemplo, por uma vistoria mais especializada, aos moldes de uma vistoria que se faz em um veículo, quando adquiro ele, por exemplo, de pequena monta ou média monta em um leilão, ele pode ter a capacidade dentro dessa vistoria de atestar que meu veículo não oferece risco, seja para o trânsito, seja para a população, seja para mim mesmo. Então, com isso, vai possibilitar o DETRAN, através desta vistoria, legalizar meu veículo. Deixa eu te falar, essa informação, todo o setor automotivo briga e luta por ela por muito tempo. Então, um projeto tão brilhante do deputado Fausto, volto a repetir, um de 59 mil, que teve um destaque tão expressivo, pode ser a chave, a solução para uma grande manobra, que hoje existe uma marca sobre isso, Gabi. Você acredita que só tem uma empresa especializada em alteração de veículos, no caso do Fusca, no Brasil? E isso traz um grande prejuízo para as pessoas que querem ter os seus veículos antigos normatizados, porque é muito difícil essa normatização. Então, uma vistoria veicular de forma precisa e técnica, aonde você vincule o laudo a uma identidade digital do veículo, de fato, pode ser uma solução que a gente pleiteia há tanto tempo. Então, parabéns, deputado Fausto Pinato. Uma pena que ele caiu nessa fake news aí, que essas pessoas colocaram como se o projeto dele fosse virar lei amanhã.
como se isso não tivesse nenhum debate, pegando ainda um texto substitutivo que nem foi da autoria dele. Infelizmente, o pobre coitado parlamentar se equivocou, que não é o Pinato, foi um outro, foi o Cezinha, se não me engano. Então, assim, é isso. Cabe à democracia, mas hoje eu entendo o porquê está existindo regulamentação para essa parte de blogueiros, influencers, que muitas vezes falam de determinados assuntos sem ter o domínio preciso, que é o caso, infelizmente, do colega da área do direito, que ele pode entender de lei, mas ele não entende o processo legislativo de aprovação legal e acaba disseminando uma fake news. Não sei se de forma proposital ou se falta de conhecimento. O que você acha, Gabi? Eu acho que o Sabor Especialista está tentando se valer dessa narrativa porque ele quer ser candidato a deputado, né? Ele está afiliado ao Partido Liberal, mas a gente sabe que para ter uma legenda no PL não basta só você ser filiado, né? Existe aí um trâmite burocrático interno para se conseguir uma legenda. E na minha avaliação, a leitura que o Sabor Especialista, Vinícius, é de que ele gostaria de vencer essa guerra com o deputado, gostaria que o deputado tirasse o projeto de pauta e ele utilizaria isso como sua bandeira de pré-campanha e falaria, olha, fui o salvador da pátria, vocês que amam carros, porque ele tem um pouquinho mais lá do que dos seguidores, tem engajamento, mas ele usa esse engajamento para mentir na internet, para trazer desinformação, para trazer fake news, porque é o Sabor Especialista, né, Vinícius? Ô, Gabi, só para complementar a sua informação, conheci uma pessoa, e eu acredito que no estado de São Paulo muitos conhecem, que fez muito sucesso com cortes. Uma pena, porque o corte ele é importante às vezes para dar um engajamento, outra coisa, mas a desinformação é algo muito prejudicial. E ainda volto a falar, esse projeto não é um projeto novo, eu já vi ele em outras eleições, inclusive um parlamentar, que era aqui do Distrito Federal, não vou citar nomes, mas ele saiu pelo estado de São Paulo com a pauta de legalizar carros alterados, aonde que tinha ali. Ele fez um estudo de rede que ele falava que uma das grandes pautas seria a alteração de veículos e etc. No entanto, foi aprovado o projeto que, conforme o próprio colega aí, advogado, especialista, segundo ele, na área de veicular, colocou que existe a norma no CONTRAN, no entanto, não é seguida por todos os DETRANs. Então, se isso acontece, de fato, o deputado Fausto Pinato, mais uma vez, está correto, tem que limitar essa questão e trazer uma obrigatoriedade de maneira geral. Acredito que o Fausto Pinato não deu o nome correto para o projeto dele, mas o nome correto seria a identificação digital veicular, que é algo que já vem sendo feito em todas as esferas. Olha, nós tivemos a unificação do RG, nós tivemos a questão do TSE, que está vinculando a biometria. Agora está na hora de a gente ter essa atualização, não apenas por placas veiculares, que são facilmente arrancadas, mas talvez com um selo digital ou algo do tipo. Esse projeto permite essa abrangência e mais, nos auxiliar aí no grande pleito de todo mundo que é um entusiasta de carros, que gosta de alterar seus carros, melhorar a potência do motor, colocar ali um freio a disco no veículo que de fabricação não possui, e assim, através de uma vistoria responsável, séria, coesa, e se vincula ao documento do veículo por toda a sua esfera, até mesmo sua baixa, seja possível essa vinculação. Então, volto a afirmar, criticar é muito fácil, Gabi, apontar dedo é muito fácil. Agora, apontar soluções e trazer um conteúdo agregado, não apenas de críticas, mas de soluções e propostas de fato que podem ser efetivadas, é muito mais importante do que o videozinho e like. Isso para alguns. Agora, já para outros, o que vale é a desinformação. E para encerrar, então, da minha parte, pode falar, Gil, pode falar. Não, eu só queria ressaltar, porque o deputado Pinato, ele deixou bem claro que um dos itens que ele coloca nesse PL é a segurança, inclusive para preservar aquele sujeito que tem um carrinho um pouco mais velho, que é roubado. Coloca na tela comigo os três que eu quero conversar agora com o meu querido Vinícius. Vinícius, você falou que você tem um Fusca velho, né? Durante muito tempo, velho não, antigo, não pode falar velho que é feio. Durante muito tempo... 74. Mas, Gil, esses carros valem uma fortuna, viu? Sei disso. Esses carros, existe uma máfia desses carros. Esses carros são caríssimos. Eu fui ver uma Kombi e me cobraram 120 mil. Falei, não, deixa pra lá. Durante muito tempo, Vinícius e Gabi, eu tive Jeep. E você sabe, o Pichuleco, que o Jeep, ele é usado em trilha. Eu não usava para trilha. Eu gostava. E o motor original dele não existe mais. A gente tinha que colocar motores de Chevette ou de Opala.
havia o mercado paralelo de motores roubados para isso, porque tem muito jipeiro que ainda utiliza isso para poder fazer trilha. E um dos itens do projeto é justamente isso, para que não coloquem esses motores roubados, para que essas pessoas que foram roubadas sejam, de alguma forma, tenham uma segurança em relação a isso. Então também tem esse lado, que é o lado da segurança, de protecionismo. Aquele sujeito que tem um carrinho antigo, tal, que roubam. Você fala, mas por que roubou um carro que não vale nada? Vale sim. No mercado paralelo, para outras pessoas que têm más intenções, ele vale. E o projeto prevê essa segurança, como ele sempre falou. Pois não, Vinícius? Então, Gil, só para complementar, é justamente isso. É uma identificação digital atualizada. A gente não passou pela biometria no sistema eleitoral? Não passamos agora pela identidade digital? É uma digitalização. E o que eu vejo? É importante vincular a vistoria a um laudo cautelar e afastar a homologação do Inmetro. O termo homologação. Para você ter um projeto homologado no Inmetro, é extremamente burocrático. Eu preciso de uma aprovação do engenheiro mecânico e do engenheiro elétrico. Desculpa, o jipeiro que faz alteração veicular, que compra um motor legalizado de um Chevette, para alterar esse motor ali no documento do veículo, muitas vezes tem um engenheiro ali calculando as dimensões, etc. Mas ele pode fazer uma vistoria veicular com segurança, que vai testar o carro exaustivamente, com uma vistoria própria para isso, como é feita nos carros de leilões, permitindo assim a sua legalização e trazendo uma base de dados única. Qual é o nosso maior problema, Gil? Você vai para São Paulo, uma base de dados, você vai para o Paraná, é outra base de dados, você vai para o Espírito Santo, outra base de dados. O que isso faz? Propicia o crime. E como você faz uma unificação de base de dados? Quando você cria uma identidade digital. É o que foi feito no RG, é o que foi feito no TSE agora, com as biometrias, é o que vem sendo feito nos programas sociais. É assim que você pode pegar fraudes. Mas aí, de outra monta, o que o projeto precisa de ser melhorado, o deputado Fausto Pinato e sua equipe entendeu. É você trabalhar e favorecer a melhor facilidade para esta homologação das autorizações. Não posso, eu, Vinícius, ter meu Fusca com roda Aro 17, não conseguir regulamentar essa roda aqui em Brasília, ter que transferir isso para o endereço meu lá do Goiás, e lá no Goiás, que o Detran é mais acessível, é cumpridor da norma, regulamentá-lo. Isso sim em todo o país, Gil. Entende a questão do deputado? Eu o compreendi, e ao contrário dos críticos que apenas apontam dedo, e eu brinco, fica apontando regras sem dar uma solução, eu mostrei para ele uma solução de quem entende e passou e sofreu na pele o que é legalizar um veículo antigo, que tem diversos problemas. Meu Fusca, por exemplo, tinha um motor 1300 e bateu diversas vezes, desde 74 que ele funciona, e daí foi colocado o motor 1600, o mesmo motor, na hora ali de fazer a restauração do motor dele. E eu consegui legalizar esse documento, mas deixa eu te falar, Gil, foi um parto, isso deveria ser mais fácil, compreende o problema? Então é isso, né, gente? Eu acho que a gente chegou aí num resumo. Aliás, Gabi, parabéns por esse debate. A gente precisa promover outros e pegando temas agora até para poder explorar não só sobre esse PL, qualquer outro tema que cause tanta polêmica, que é muito importante porque precisa ser esclarecido. Eu gostei da brincadeira. Vamos, Master. Debate do Banco Master. Eu gostei da brincadeira, Gil, mas brincadeiras à parte, essas e outras informações, esse conteúdo, essa análise estará disponível em aguardiandanoticia.com.br. O Vinícius entende do assunto, eu entendo de análise política, então com quem entende não se dá para discutir, né, Vinícius? Então, muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação, pela sua rica contribuição. Eu praticamente virei uma especialista já de carros antigos. Apanhei tanto. Eu não sou deputada, sou jornalista, sou analista. Apanhei tão como deputado na internet só por levantar essa bandeira e tentar equalizar o sine qua non, viu, Gil? O pessoal eles ficaram muito esbravejados, né? Porque quando você não dá o que eles querem, você não alimenta a mentira, a fake news, você começa a ser atacada por milícias digitais. Eu sofri misoginia na página do Sabor Especialista, então fica aqui a minha nota de repúdio para eles, e a gente vai
vai continuar dando voz sempre para a verdade. Jornalismo profissional com credibilidade, seja um projeto pequeno, um projeto grande, uma cidade pequenininha, com 2.000 habitantes, com 10, com 1 milhão, como a nossa São Paulo, como o nosso estado, como o Brasil. A gente sempre vai dar pauta, palanque aqui na Guardiã. Até mais, uma boa noite para vocês. Tem uma reportagem muito legal que eu fiz sobre a Fontana de Trevi, que começou a partir de ontem a cobrar €1 para ser tirado foto. Então, essa é a minha contribuição internacional no noticiário de hoje. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Gabi. Ô, Obrigado, Gabi. Vinícius. Só para Olha. concluir, Gil, eu fui cobrado que a Gabi tá virando agora italiana, viu? Eu tava aqui para gravar, Brasília tá uma chuva, me recolhi num cantinho. A pessoa, cadê a Gabi? Ela não vem mais pro Brasil? Agora ela só vai ficar na Itália agora. E não só isso, Gil. Notícias quentes de Brasília. Daniel Vocaro, ele está indo comparecer na CPMI do Congresso. Estou acompanhando, vou estar presente lá, viu, Gabi? Para passar notícia. Afinal, ao contrário do que uma vistoria, nós estamos falando de um calote de bilhões. Então, eu acredito que seja uma temática bem interessante, bem importante. E os cortes poderiam aproveitar isso, porque está envolvendo todas as esferas de poder, como a gente vem falando aqui exaustivamente, viu? Fechou, gente. Muito obrigado. 17h44. Amanhã você tá de volta, Pichuleco, porque é o seu quadro e a Gabi também comigo. Obrigado, viu, gente? Tchau. Até amanhã. Um abraço, Boa tchau, Gil. noite, boa noite. Tchau, boa noite.